Oi, tudo bem com vocês, pessoal? Gente, eu tô aqui com a minha irmã, a Ana Clara. A Ana Clara é minha caçula. E assim, por que eu trouxe ela aqui? Eu trouxe ela aqui porque a Ana, ela passou numa fase da vida dela em que ela ensinou muito a gente que tava, a família que tava em volta dela, sobre o que é não se entregar frente a um problema. A Ana Clara passou por uma situação na vida dela em que ela vai falar, e assim, ela sempre esteve numa situação em que ela não reclamava, sabe? Ela já se via da situação que ela está aqui hoje, que hoje fazem 5 anos que a Ana Clara passou por um linfoma, e ela passou por todo o tratamento. Eu estava grávida do Danilo na época, a gente sofreu junto, a gente se falava em todas as sessões dela de quimioterapia. E ela ensinou muito a gente. Eu fico emocionada, mas hoje a gente se emociona de alegria por ela estar aqui cheia de saúde, e ela estar aqui podendo falar para você que está aí e que às vezes está enfrentando por alguma situação, não necessariamente essa situação, mas qualquer situação, de que a gente não pode se entregar frente a alguma situação, de que a gente tem que estar sempre olhando para frente e vendo que aquilo ali não veio por acaso pra gente, que a gente tem que tirar lições, que a gente pode ajudar outras pessoas através da nossa situação que a gente passou na nossa vida, né, Ana? Fala um pouquinho pra eles o que você passou e o que você sente hoje, estando aqui do nosso lado. Então, Oi, né, pra todo mundo. Hoje eu tenho 28 anos, mas quando eu fui diagnosticada com câncer, em forma de Hodgkin, eu tinha 23 e eu tinha acabado de me formar. Eu sou psicóloga, tinha acabado de sair da faculdade. Como a minha irmã disse, eu sou a caçula de 3, né? Tem o nosso irmão do meio, o Felipe. E aí a gente sabe, né, que não é só em quem é mais velho que isso acontece, mas a gente só acredita mesmo quando acontece com a gente. E foi tudo muito inesperado, rápido e ao mesmo tempo demorado, né? Porque até você descobrir o que você tem. Enfim, você tem alguns sintomas, você sente um estranhamento no seu corpo e você acha que é tudo menos isso, porque é uma palavra que assusta. E eu não venho aqui só pra falar da minha história, eu venho aqui também pra desmistificar um pouco isso, sabe? Dar esperança a outras pessoas que passam por isso diariamente, que são diagnosticadas diariamente. Porque eu acredito que existe um tabu muito grande que já envolve o óbito, assim, sabe? Como se você foi diagnosticado com câncer e você já tá pronto, assim, pra morrer. E não é bem assim, infelizmente nem todo mundo, né, consegue se curar por algum motivo, por uma causa maior, Deus sabe de todas as coisas. Mas existe muito a ser feito antes, né, da gente já se entregar. E foi isso, eu mirei na minha cura. Como eu disse, eu tinha 23 anos. Eu só queria trabalhar na minha profissão e fazer coisas de pessoas da minha idade. Eu tinha um cabelão e sem saber que eu seria diagnosticada, meses antes eu vi uma campanha do Cabelo Alegria e cortei e doei. Isso foi em maio. E já parecia que já era um processo assim pra eu me desapegando. E um dia antes de fazer minha primeira sessão de químio... E você não era quase nada pegada ao cabelo, né? E sou ainda, assim, lógico que hoje eu tenho uma relação diferente com ele. Mas eu era, né, eu acho que como qualquer mulher, a idade, assim, né? A gente tem essa coisa, assim, com o cabelo, né, com esse cuidado. E aí eu peguei, decidi, antes da primeira sessão de quimioterapia, cortar meu cabelo bem curtinho também, doei aquele restinho de cabelo. E foi tudo muito forte e importante. Quando as pessoas, né, que ficam sabendo, às vezes tem gente que fica meio assim de falar comigo, não tem problema nenhum em falar sobre isso, pelo contrário. Eu nem consigo falar que isso foi uma experiência ruim na minha vida, não que eu queira ter de novo, eu sempre falo, não quero ter de novo. Fiquei quietinho, acabei de receber alta definitiva, fiz aquele acompanhamento posterior às sessões, né, depois que você tem a sua alta das quimioterapias. E aí eu tive a minha alta definitiva agora, depois de 5 anos, ainda bem, tá tudo certo, enfim, realmente estou em recidiva. Só que tudo que aconteceu, eu não consigo realmente ver como negativo, foi um divisor de águas. As pessoas que têm contato comigo falam, Ana, você é uma antes e depois, e isso é pra melhor, e é assim que eu me vejo, assim, sabe?
momento nenhum eu quis ser vítima, porque eu trabalhei, eu resolvi fazer pós-graduação e eu continuei fazendo após. Viajava. Eu viajava, minha irmã mora ainda no sul e eu morava em Barra. Foi lá várias vezes durante o várias tratamento. vezes, quando o Danilo nasceu, sempre programava. Era 15 dias que eu tinha e 15 dias eu ia viver, né? Lógico que às vezes a gente tem que se adaptar às condições, ao que os sintomas, né? Os sintomas, na verdade, os efeitos, né, colaterais pós-quimioterapia que acontecem. E assim, acredito que a forma como você enfrenta até isso ameniza. Foi muita vitamina também que a mãe fazia, né? Muito cuidado. Existe uma rede de apoio. Eu, com uma cidade pequena, as pessoas te encontram na rua, preocupadas, ficam sabendo, amigos, não sei o que, sabe? Não só curiosidade, você via que tinha uma corrente, uma preocupação, sabe, né? de uma energia positiva e de fé para sua cura. E aqui estou curada. Graças a Deus. E assim, a gente só agradece a Deus por isso. Foi uma fase que a gente passou na nossa vida, na nossa família, em que a gente nunca esperava passar. Mas que a gente se abraçou muito. A minha mãe tirou forças da onde ela não tinha. O meu padrasto sempre ali do lado da Ana Clara. Todas as sessões de quimioterapia, ele estava junto com ela. O pós-químio, que assim, dá enjoo, a pessoa fica fraca. A Ana Clara teve algumas complicações depois também, que ela teve um quadro de trombose, inclusive ela estava lá em Cascavel, quando iniciou esse quadro de trombose. Ela veio para Barra do Piraí e o médico acudiu ela a tempo, porque foi na jugular. Enfim, foram várias coisas que ela passou e ela tá aqui para falar da boca dela, né, que você tem que mirar na sua cura. Você não pode mirar no seu problema. Né? Você recebeu um diagnóstico que você vai fazer com ele, depende de você, não depende do que está escrito ali. Eu falo, inclusive para pacientes que passam por isso, enfim, né, na minha atuação profissional, aquilo dali não vai determinar se você é doente ou não. Você ser doente é algo que vai muito além do que um papel te diz, né? Você pode muito bem ter câncer e ser saudável. Né? E é assim que eu me sentia, cada vez mais saudável. Eu nunca me senti tão saudável, para falar a verdade. O meu corpo antes, que não tinha nada, eu não me sentia uma pessoa tão consciente, tão serena, tão forte. E cada vez mais eu me sentia mais saudável, e isso até hoje, assim, não tem como, né? É igual a Tati estava falando. Sempre quando eu passo qualquer situação difícil, porque não acaba por aí, né? Nossa vida continua e vamos lá, e nem tudo vai ser flores só porque a gente ficou curada. Tem todos os obstáculos sempre, assim. Cada dia é um dia. Sempre, E aí eu sempre, aquela situação me serve de incentivo, de olha só o que você é capaz de enfrentar, né? E aí tudo se torna muito mais leve, de certa forma, assim, né? Eu não coloco assim tanta coisa, o peso que eu colocava antes nas coisas, enfim. Pra mim a vida ela tomou outra cor, assim, sabe? E, enfim, eu valorizo muito as relações, o contato, assim, com a família, toda a oportunidade que eu tenho, eu agradeço muito por poder estar aqui partilhando disso. E eu sei que as pessoas que estão à minha volta também, mesmo o silêncio delas, ao me olhar, elas sente. agradecem. E também a situação, né, da gravidez da Tati foi bastante curiosa, né? Porque era o meu segundo sobrinho. E eu costumo falar que enquanto o Danilo nascia, eu renascia. Porque foi bem no período, assim, da gravidez. E tudo veio também, assim, pra, sabe, dar aquele gás, todo mundo ali firme, forte. Ninguém deixou de vivenciar todos os momentos, né? Ninguém deixou de dar atenção pra gravidez da Tati, nem pra mim. Foi só Era uma balança, né? Um mas nascimento e uma luta contra o nascimento, né? Porque a gente sabe que a quimioterapia é um processo de drogas, né? Que o corpo recebe para poder ser curado. E realmente tem muitos efeitos colaterais, mas a Ana Clara tinha tanta vontade de viver que até pouco efeito, né? Tipo assim, nem o cabelo dela, que o médico falou que ela ia ficar careca, ela não ficou careca. A sobrancelha era rala, raleou, né? O cabelo, mas ela não ficou totalmente careca, né? Sim. Mas assim, gente, o assunto não para por aqui. A Ana deu sequência, né, em tudo que ela
planejou na vida dela. Tiveram outras situações que ela enfrentou durante todo esse tempo, né? Depois que ela passou pelo processo de quimioterapia. A Ana Clara morou 2 anos lá em Cascavel, foi um tempo muito bom também de crescimento para ela, né, Ana? Sim. A Ana Clara trabalhou na empresa, no Alfacom, e, enfim. Hoje, Ana, o que você está fazendo? Hoje, né, depois de eu ter retornado para Barra do Piraí, eu voltei a ser psicóloga clínica. E aí, nesse período, eu comecei a conhecer sobre constelação e constelação familiar, né? E aí resolvi fazer um curso, né? Recentemente eu terminei esse curso e essa é uma nova área a qual também que eu estou me dedicando. Não deixo de ser psicólogo, uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa. São coisas separadas, assim. Você nem precisa ser psicóloga para ser consteladora, na verdade você nem precisa ter uma formação, né? Qualquer pessoa pode pegar e fazer um curso de constelação. E hoje eu tô me dedicando a essas duas partes. Às vezes quando eu acho que eu devo indicar, enfim, alguém que é meu paciente, eu pego e aconselho a constelação, ou alguém que me busque só para constelação. É assim que eu atuo. E hoje. Ana, quais que são os benefícios, assim, dá logo um resumo da constelação familiar. A constelação, na verdade, ela não é terapia. Ela é algo bem pontual, assim, né? Não é igual a terapia que você vai semanalmente, né? É algo breve, né? Você pega, faz, né, o movimento de constelação através do campo e a partir daquilo, assim, que energeticamente, intuitivamente, as coisas vão acontecendo. Não é algo que você pega e vai toda semana, enfim, tem que ficar fazendo aquele acompanhamento. A gente até pede um espaço de tempo para você constelar de novo, enfim, para não ficar constelando uma coisa atrás da outra. Mas é mais ou menos isso. Ela é fenomenológica, sabe? E acontece tudo muito intuitivamente. E assim, pra quem não conhece, é até difícil de explicar, mas quando você presencia, tudo faz muito sentido. Realmente, mas como assim é intuitivo? É intuitivo. E na verdade a constelação familiar, assim, o pouco que eu já li sobre isso, é para resolver algumas coisas que você deixou para trás, que afetam diretamente, às vezes, no seu campo profissional, em decisões que você precisa tomar na sua vida, no seu emocional. Sim. Afeta em tudo, né? A gente constela sentimentos, a gente constela relação, seja amorosa, seja familiar, a gente constela empresa, a gente constela processo judicial, tudo é constelável. Todo mundo está preparado para ser constelado? Não, nem todo mundo está preparado para esse movimento, mas isso assim, tudo bem, né? Talvez naquele momento não. Ana, vai chegar alguém pra você, pode acontecer de você falar, essa pessoa não pode ser constelada? Pode ser sim, pode ser, assim como tem muita gente que também não tá apto pra querer fazer terapia, enfim, né? Não quer receber aquilo e não vai dar continuidade. Mas em outro momento talvez essa pessoa esteja, às vezes até aquele não pontual é o que precisa para outros movimentos acontecerem. Mas, no geral, quando a pessoa pode, né, quando ela está apta, quando ela está aberta àquele movimento, os efeitos daquilo de forma prolongada, assim, como se fossem homeopáticos. Vai acontecendo, é algo assim que a gente pede que depois de uma pessoa ser constelada, que ela esqueça daquilo. E aí, depois que vai observando tudo que vem acontecendo, né, aquela egrégora do que foi exposto ali no campo, né. Hoje a gente pode constelar em grupo, pode constelar individual, né? Aí tem o uso dos bonecos, pode ter o uso de papel, enfim, são vários recursos, aí entraria muito, é muito específico. Gente, então, eu vou deixar o @ da Ana Clara aqui no meu vídeo, para você que tiver interesse. Ela atende aqui em Barra do Piraí, ela atende também online, né? Para você que tem interesse. É possível constelar online. Então, Ana, obrigada, tá, meu amor? Eu amo você. Eu também te amo. Muito, eu agradeço a Deus todos os dias pela sua vida. E você que gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um beijo!